O Manhua começa contando a história de certa novel. Aquela história clássica, de torres e dungeons, que aparecem de repente no mundo inteiro, com um detalhe. A Península da Coreia é a mais lascada de monstros e torres, deixando a Coreia o país mais difícil. No meio desse caos surgiram os heróis, e com o poder desses heróis, a Coreia conseguia aos poucos se restabelecer, fechando dungeons, derrotando torres e monstros vindos desses lugares. As empresas começaram a usar os produtos do Cataclisma, assim elevando a economia da Coreia. Depois de um tempo, a Coreia em conjunto dos Estados Unidos formaram um centro de treinamento, o melhor centro de treinamento de magia e engenharia mágica, cujo nome é CUBE. Nesse mundo existe um protagonista que vai salvar ele, e também um vilão para atrapalhá-lo. Assim acaba a introdução da novel pelo autor, que mostra ele vendo o mundo que ele escreveu na frente dos seus olhos. Ele estava se perguntando como isso aconteceu e o porquê. Depois disso ele apresenta o herói Kim Sulyo, que é forte e justo, o único que consegue lidar com o mundo caótico deles, e também apresenta o seu rival que é Shin Jong-gak, que é um personagem que tem potencial de se tornar um herói foda, mas por causa de sua personalidade e seu complexo de inferioridade ele acaba se virando contra o herói e virando um vilão no futuro. E então de longe chamam um tal de Kim Shundong. Aí o autor tenta se lembrar de um personagem como ele, mas ele não lembra de ter escrito este personagem. Logo ele percebe que esse personagem era ele mesmo, que por algum motivo até tinha um ponto de interrogação em sua cara. Ele era simplesmente um extra na própria novel. E então um dia ele recebeu um e-mail, que era uma oferta para refazer sua novel. A web novel que ele escreveu está em pausa pois ele não sabia como continuar, então chegou essa oferta. E ele respondeu pois achou que era um pedido estranho de um fã, e foi provavelmente isso que fez ele chegar na situação em que ele se encontra. Agora já dentro da novel o autor já está se acostumando com sua falta de rosto, e pensa que talvez não seja um sonho. Aquele era o mundo que ele escreveu e ele estava possuindo tal do Kim Shundong, mas ele ainda não sabia o porquê ou como jogaram ele lá. E então ele começa a pensar, se ele está onde parou de escrever, ele ficaria pelo menos uns 10 anos com um bando de adolescentes. E ele se lamenta pois ele tem uma vida também e ele não quer lutar pela novel suspendida dele. Então ele começa a imaginar formas de se informar da história principal. Depois de pensar muito e se decidir, ele tem que ir para escola. A CUBE foi feita em uma ilha no mar ao leste, que incluindo os futuros heróis tem 50 mil de residentes. É uma cidade moderna com magia e habilidade industrial. A CUBE é a razão da Coreia considerada uma superpotência, o Centro de Treinamento de Heróis. Abreviado como CUBE, é o lugar onde os estudantes treinarão suas habilidades especiais chamadas de GIFTs, onde apenas os melhores dos melhores são qualificados para ir à CUBE. O protagonista já pensa que aquele corpo que ele está possuindo é de um cadente de CUBE, mas ele não sabe suas habilidades, só que para estar lá, ele deve ter algum talento. Aí ele manda esse pensamentos fora e reforça que ele tem que sobreviver na escola de alguma maneira. Classe Veritas é o lugar onde acontecem as coisas principais da história no arco da CUBE, onde tem os personagens do mal, os suportes e rivais, e o protagonista. Os personagens vão fazer muita coisa acontecer, que vai fazer com que tudo se movimente por causa disso. Aí ele já fica triste que vai ter que ficar 10 anos com eles. Chegando ao seu dormitório ele vê uma encomenda, e pega ela. Na hora que ele abre e vê seu antigo notebook que ele usava para trabalhar, e do nada ativa um sistema muito louco no Prota. E aí começa a sincronização com o seu antigo corpo, que mostra seus status e configurações. No meio disso ele ganha uma autoridade, que é intervenção nas configurações. No final da sincronização ele tem os status resetados. Depois da sincronização ele olhando em um espelho, vê o seu rosto real. Aí ele se pergunta o que era tudo aquilo e chega na conclusão de que era uma iluminação, quando alguém quebra seus limites. Essas pessoas que quebram seus limites, são chamadas de iluminados e conseguem ver seus dons, habilidades e atributos em forma de números digitalizados, e por causa disso eles podem se especializar no que é melhor para eles, assim ficando mais fortes, com mais eficiência. Simplificando, eles podem ver uma janela de status. Por causa da sincronização os status de Kim Shundong foram convertidos em 10 pontos. Olhando a autoridade que ele ganhou, podemos ver que agora ele pode trocar pontos, SP, para modificar ou criar status, dons e a sua constituição. Ele não se lembra de ter escrito esta habilidade,
mas vê que se ele tiver importância na trama da história ele vai ganhar mais pontos. Aí ele percebe que tudo isso que ele ganhou foi para poder interferir na história principal. Quando ele pensa isso, o sistema diz que é uma informação bloqueada e que ia desbloquear quando a história acabar. Ele chega à conclusão de que ele tem que ficar forte o suficiente para avançar na história. Na novel que ele criou não existe o conceito de subir de nível. Em outros mundos você pode investir pontos com o que quiser e isso é bem útil. Se inspirando nisso, ele decide investir seus pontos em sorte, pois a sorte aumenta a chance de pegar coisas boas em dungeons, dinheiro, status bônus, relações com as pessoas, etc. Aí ele testa sua teoria e coloca os seus pontos em sorte, e vê que funciona até no seu próprio sistema de pontos. Depois ele coloca seus pontos em perseverança, mas depois de aplicar os pontos, o sistema não deixa ele colocar mais pontos de status porque isso afetaria a causalidade, então ele deixa de lado. Na aula agora, começa a seleção de armas, e só pode escolher uma para usar no mínimo 6 meses. O protagonista tem que escolher com cuidado pois ele não sabe manejar uma espada ou uma lança. Tem que ser algo que combine com seus status, e então ele escolhe uma pistola. Quando o prota pega a arma, seu instrutor pergunta se ele tem certeza e seus colegas pensam que ele é louco, pois as armas modernas para eles é sem significado, já que eles conseguem parar balas com as mãos e também tem a mitologia das armas, que deixa armas que são mais conhecidas através da mitologia mais fortes, por isso eles preferem espadas e etc. Mesmo que seja possível imbuir mana nas balas para deixar mais forte, ainda assim é inefetivo contra os próprios cadetes da Kubo. O protagonista escolheu a pistola porque ele não quer ficar batalhando com os cadetes, e sim ganhar pontos à distância, sem falar que ele pode usar a pistola imediatamente. Já uma espada ele não faz ideia de como usar, mas o principal motivo do prota ter escolhido a pistola foi por causa do talento que ele vai escolher. Talentos são habilidades que podem ser chamadas de superpoderes, e o cara que ele criou em sua novel tem o talento do Santo da Espada, e essa é a principal razão de ser overpower, por isso talentos são bem importantes. Então já partindo para a escolha dele de talento, que no caso dele, ele vai usar o sistema dele para criar um do zero, e ele cria o talento Mestre Atirador, que tem as seguintes habilidades: Hora do Tiro, que durante uma luta, a cada 4 horas, um total de 3 segundos será dado como hora do tiro, tipo parar no tempo. Segundo é, Treinamento do Mestre Atirador, que faz a pessoa proficiente em todas as armas de longo alcance, e os Olhos de 1000 milhas, que faz a pessoa ver em longas distâncias. Prever a trajetória de alvos. O prota está agora pensando que no futuro poderá usar um arco, por conta de seu talento e além disso tudo o talento pode evoluir, e agora ele vai ter que usar apenas isso para sobreviver na história principal. Agora na sala de aula o prota fala mais de seus outros talentos que são observação e pesquisa. Observação, como o nome sugere, ele pode observar todos os personagens que entram em seu campo de visão, e pesquisar, ele pode pesquisar pela internet do notebook dele, sem qualquer meio, e em sua retina. Depois da aula que eles estão, começa a aula de treinamento prático que divide os cadetes em equipes de 4, de forma aleatória, e o protagonista acaba com um personagem que ele não queria. O personagem que o prota não queria no seu time é Yo Yeonha, que faz parte dos personagens principais de sua novel, mas mesmo entre os principais ela é especial. Ela é a herdeira principal da guiada N Graus 1 da Coreia, essência do Estreito, e uma sucessora de uma família de prestígio. No começo da novel, ela fez uma oposição ao protagonista da novel. Gradualmente ela vai sofrendo influência do protagonista e fica ao seu lado. Mas o nosso protagonista está pensando em uma maneira de fazer ela ficar ao seu lado também. No início do treino os integrantes se apresentam, e eles são Jin Ozeu, Azuki, o prota e a Yo. Seguindo para o local que o grupo tem de ir, o protagonista mal consegue acompanhá-los, pois ele tem as estatísticas baixas. Chegando lá, na área de treinamento N Graus 8 a praia, eles têm que enfrentar um monstro de classe média baixa, Polvo Corcunda Negra. O perigo desse monstro é que quando ele se sente ameaçado, ele solta bebês de sua corcunda, e cada um desses bebês tem o poder de transformar qualquer um que ele pegar em uma múmia. No início do combate a Yo Yeonha começa batendo de frente com o bicho e os outros ficam com os bebês. Já no início do combate a Yo Yeonha mostra o seu poder, e vai bater de frente com os monstros. Em um momento de distração um bebê Lula vai em sua direção, mas o nosso protagonista consegue protegê-la.
Aí começa um resumo de como o pH funciona. pH são os pontos que o protagonista ganha quando ganha relevância na história da novel que ele criou. Então ele tem que se jogar em eventos importantes da história para ganhar mais pontos. Pois com os pH dele ele consegue subir os pontos de status dele. Voltando para o combate, ele vai colocar tudo o que falou em prática, já que o povo colocou filhotes para um caralho asterisco. E então vai roubar a cena usando seu talento, Hora do Tiro, que desacelera o fluxo do tempo por 3 segundos. Nesses 3 segundos ele fuzila todos os bebês Lula. E após isso o time dele aproveita e ataca a Lula principal. E assim ele conclui o treino de grupo deles.